principalmente pensando nas rupturas e nas permanências que esse tempo pode conter. Então, eu acho que os análises merecem uma análise, né, que seja uma análise que possa problematizar a sua existência, né, num tempo, e que tem que buscar o entendimento dos conflitos, né, dos principais conflitos, das principais questões, dos principais problemas que envolvem esse movimento. Então, vejam, eu vou estar sempre me referindo aos análises como um movimento e não como uma escola. Essa discussão, vocês já podem ter tomado contato com ela, tanto no texto do Peter Burke, né, sobre os análises, a revolução da historiografia francesa, quanto no texto do Dosset, né, do François Dosset, a História em Migalhas. Não existe uma concordância em chamar os análises de uma escola, né? Por quê? Porque essa ideia de escola justamente talvez nos leve a pensar em um movimento fechado com características muito identificáveis, né, e talvez cristalizadas. E esses autores, principalmente Dosset, ele prefere o termo movimento dos análises, né, para a gente também sempre pensar que são intelectuais, né, são historiadores, são intelectuais das ciências sociais, que estão ali em movimento, tentando produzir uma história com características específicas, tá? E aí, o que eu optei fazer? Eu vou comentar para vocês 3 textos que representariam, né, de uma forma, claro que genérica, mas eu acho que esses textos, eles são marcos no movimento dos análises, né? Eu vou comentar 3 textos que representam períodos que são períodos efetivamente diferentes dentro do movimento dos análises, e que apresentam problemas, né, e que apresentam conflitos, que apresentam propostas que os análises enfrentam no seu tempo histórico, né? Então, esses 3 textos que eu vou comentar, eles estão sempre muito relacionados com a conjuntura dos autores, né, e com o momento que os análises estão passando. Com certeza vocês já conhecem, né? Obviamente, o primeiro texto é o texto do Marc Bloch, né, o Apologia da História, ou o Métier do Historiador, e para algumas traduções, Introdução da História. Não dá para falar de análise, né, sem passar pela discussão desse texto, sem pensar o Marc Bloch e sem pensar o momento, né, que ele escreve esse texto. Depois eu vou falar um pouquinho de 2 textos, 2 artigos que o Brodel escreve logo ao final da Segunda Guerra, né, nos anos 50, e o texto famosíssimo, né, A Longa Duração, e um texto também importante, significativo, em que a gente consegue perceber várias questões que estavam colocadas para o Brodel ali, que é o texto Posições da História em 1950. Esses 2 artigos estão publicados numa coletânea do Brodel que se chama História e Ciências Sociais. E por último, eu vou comentar um texto do Jacques Le Goff, né, na coleção A Nova História, né, a introdução dele na coleção A Nova História, que é um texto dos anos 70 e que é um texto fundamental se a gente está estudando teoria da história e se a gente quer entender as questões centrais desse movimento, né? Então vamos começar pelo Bloch, né? Então, como esse texto vocês
devem ser o mais conhecido de vocês, né? E do texto eu vou levantar alguns elementos. Mas antes de pensar nos elementos do texto, a gente tem que levantar um pouco o momento, né, o tempo em que ele foi construído. Então, o Bloch, né, escreve o texto na clandestinidade, no momento da guerra, né, e ele tem duas questões muito fortes naquele momento, na vida pessoal, política, profissional, né, teórica dele, que é justamente a sua participação no movimento da resistência francesa e toda a luta contra o nazismo, né, toda a luta contra a invasão, né, alemã na França e todo o crescimento, né, do nazismo que envolve a Segunda Guerra. Num contexto desse, ele consegue, né, se concentrar e escrever um texto que é considerado, né, o texto central dos Anais, né, e ainda o texto central da Nova História, né, tratando de questões teóricas e questões metodológicas da história, né. Aparentemente pode parecer uma contradição, né, alguém escrever sobre teoria e metodologia na resistência, na clandestinidade, num contexto de guerra, mas não é uma contradição, né? Já é para o Bloch, né? E já é para o Febvre, que vai ser o receptor desse texto através dos manuscritos que são enviados da clandestinidade, né? Já é uma luta, né? Já é uma militância, já é uma resistência. Então o texto é um texto de resistência, né? De uma história que quer resistir a um contexto, né, que naquele momento se mostrava um contexto de opressão, né, o contexto da própria guerra.